Boa noite para quem está chegando agora. Bom, vamos lá então. Hoje eu gostaria de fazer uma coisa mais maêutica. Esse tema, vivendo uma vida espírita, nós estamos dentro de um centro espírita. O espiritismo, o que é? Pensa um pouquinho. O que é o espiritismo? Qual o objetivo da doutrina espírita? Qual é o propósito da doutrina espírita? Para que se tornar espírita? Será que o espiritismo é só a gente vir aqui uma vez por semana, duas no máximo, tomar um passe e ir embora? E às vezes a gente vira... Antigamente tinha um palestrante que vinha muito aqui em Divinópolis fazer os nossos encontros, que era o Raul Teixeira. E o Raul Teixeira, nos momentos em que ele descontraía, ele achava uma delícia, porque às vezes a gente aprendia mais nesses momentos de descontração, porque ele gerava em nós uma emoção de fazer uma reflexão, sabe? Que as reflexões que a gente não quer fazer, mas soa como se fosse, ou fica parecido com um soco na boca do estômago e você é obrigado a ir para casa com barulho na cabeça. Ele dizia, tem gente que frequenta centro espírita e passa a ser hotel de espírito. Ele sai daqui, pega um obsessor na esquina, vai para casa, começa a sentir os mesmos problemas, e ele faz, gente do céu, preciso de ir no centro espírita de novo. Volta, toma passe, o espírito às vezes fica aqui, acha bom demais da conta, fala, não, achei o lugar que eu quero ficar, o espírito fica, mas a pessoa que veio para tomar o passe vai, chega ali na esquina, não muda nada na história dele, não há como ele vivenciar uma vírgula da espiritualidade que ele aprende dentro da doutrina espírita. Chega ali, pega outro obsessor, pega outro influenciador negativo, e aí ele vai ficar nisso até quando? Aí o Raul Teixeira chamava de hotel de espírito. Eu falei, está mais para pensão, né? Porque dependendo da classificação do hotel. É nessa hora que a gente para pensar o seguinte, vale a pena vivenciar o espiritismo? Será que nós estamos já com uma certa maturidade, capaz de entender o que é viver o espiritismo? Para nós, quando a gente fala viver o espiritismo, o que é que vem na nossa cabeça? Viver com Deus. Aí a pessoa começa a ir muito longe. Eu falo, viver com Deus, eu fico tentando imaginar como é que é isso. Viver com Deus, e eu vou traduzir o que você falou, porque é isso mesmo. Viver com Deus significa a gente entender Deus por suas leis. No que a gente entende Deus? Através das suas leis, as leis divinas. Você pode observar que na nossa realidade, né, a realidade humana está alicerçada em cima de 4 forças. Nuclear fraca, nuclear forte, eletromagnética e gravitacional. Agora eles descobriram, parece uma quinta aí, mas ainda não está, né, consolidado. Espero que, né, mostre para nós. Tudo que você faz é aqui, ó. Então, aqui, ó. Ontem eu estava dando um exemplo no estudo que a gente estava fazendo, a Cleusa está até aqui, a gente estava dando um exemplo. Se eu estou caminhando e de repente eu chego aqui na beirada, aqui, ó, se essa altura fosse uns 5 metros, por exemplo, eu poderia escolher viver com Deus, de acordo com o que a senhora disse, ou sem Deus. Sem Deus significa o seguinte, eu não vou respeitar a lei. Essa tal de lei da gravidade não vai funcionar para mim. Então eu chego na beira do penhasco e dou mais um passo e solto o corpo. Você vai gostar? Lá embaixo tem pedra.
Aí a pergunta que fica é: o seu corpo biológico é mais ou menos sensível, frágil, do que as pedras lá de baixo? Você vai machucar as pedras, mas o machucado que vai ficar no seu corpo é bem maior. Então, a que a gente está tentando mergulhar? Em que a gente está tentando mergulhar? Na vida com Deus significa eu aprender a respeitar as leis divinas, as leis naturais, regidas pelas 4 forças. Uma criança, quando vai com o dedinho para colocar no furinho da tomada, o que o pai ou a mãe faz? Não deixa. Por quê? Porque ela vai ferir a fragilidade do corpinho dela com o eletromagnetismo, uma das forças. Então, toda a lei que rege a natureza está alicerçada nessas 4 folhas. A gente obedecer, entrar em harmonia com essas leis ou não, vai depender exatamente a nossa saúde, o nosso prazer, a nossa alegria, ou a nossa infelicidade, o nosso desprazer e as nossas enfermidades graves ou acidentes graves acontecendo com a gente. É uma escolha fácil de fazer, não é? Isso no tocante ao que é óbvio, lógico, um abismo, todo mundo sabe que se der um passo em falso no abismo, cai e se machuca. O problema é que quando a gente vive no nosso cotidiano, não só essa lei clara, óbvia, está na nossa vida, tem sutilezas na vida que a gente precisa de aprender a lidar com elas. Então, por exemplo, você gostaria de viver perto de uma pessoa que te desrespeita, que te machuca, que te intoxica em todos os aspectos da vida? Ou com uma pessoa que é, sabe, aveludada? Sabe aquela pessoa, né? Até as coisas mais simples. Por exemplo, se você colocar uma roupa aveludada, sabe essas camisas que estão fazendo agora, é uma delícia. Você passa a mão nela assim, ela é escorreguenta, que é uma coisa deliciosa. Eu tinha uma namorada, né, no meu tempo lá para trás, né, a gente custava dar conta de pegar na mão e aí então ir no cinema, aí eu deitava, eu adorava deitar na gola dela, porque a gola dela tinha pelúcia, uma pele macia, e eu falei, nossa, que trem mais bom. Você acha melhor roçar, né, tocar numa coisa macia, aveludada, de pelúcia, ou num chapisco de muro? Qual que você prefere? JP, qual que você prefere? Infelizmente tem gente que gosta do chapisco de muro. Mais vale um gosto que uma carrada de abóbora, dizia meu pai, que era filósofo de roça. A questão é exatamente essa. O problema é que nós, para vivenciar o Espiritismo, a gente tem que fazer essas escolhas. O que é que me faz bem? O que é que faz bem ao outro? E aí você vai aprender que quando eu vivo fazendo o bem ao outro, eu aprendo que esse bem que eu faço ao outro é o bem que eu faço a mim mesmo, porque é patrimônio garantido. Ninguém dá o que não tem. Então, se eu tenho bondade para dar, é porque a bondade comigo mesmo é presente na minha vida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ora, olha a obviedade que está na frase que Jesus ensinou para nós nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ora, óbvio, porque quem é misericordioso em primeiro lugar consigo mesmo. E se ele é misericordioso consigo mesmo, então ele já tem a misericórdia. A misericórdia que ele passa para o outro é já fruto do patrimônio que ele tem. Jesus está dando o óbvio. Bem-aventurado os misericordiosos, porque
Porque alcançarão a misericórdia que já está nele. Ele vai tomar consciência dessa misericórdia, quando ele é misericordioso com o outro. É aí que começa a complexidade. O problema é que no meio do caminho, no nosso caminho, tem orgulho e egoísmo. Eu não vou ser misericordioso com ninguém. Pisou no meu pé, pisou no meu calo, tentou me ofender. E aí, a gente prefere sofrer, prefere uma vida miserável do que uma vida aveludada, cheia de misericórdia, cheia de bom coração para oferecer para as pessoas. Então, aqui, ó, doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? Aqui, ó, o espiritismo, codificado por Allan Kardec, nos ensina e nos convida para uma jornada de aprendizado e evolução espiritual. Primeira coisa, aprender a usar o livre-arbítrio e descobrir cada vez mais, nos detalhes mínimos, o que é e como funciona a lei de causa e efeito. Como funciona a lei de causa e efeito? Enquanto você não descobre como é que funciona a lei de causa e efeito, você continua cometendo erros porque você não sabe estabelecer causa e consequência nas suas atitudes. Deixa eu dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu fumava há 14 anos. No último ano que eu fumei, que foi em 82, eu acordava de manhã, no tempo de inverno, quando eu acendi o primeiro cigarro, 6 horas da manhã, antes de ir para o trabalho, na hora que eu puxava a primeira tragada, vinha uma tosse, sabe aquela tosse de arroxear? Se tivesse alguém perto de mim, a pessoa ficava até assim, né? A pessoa ficava, respiração boca a boca, nem a pau que eu vou fazer. O que dava a impressão é que a gente precisaria de uma respiração boca a boca. Aí eu acabava de dar aquela tosse horrorosa e falava para o amigo que estava me aguardando: menino do céu, eu peguei uma gripe que está danado. Ou seja, eu estava usando o livre-arbítrio de forma equivocada na escolha que eu estava fazendo ao ser um fumante e completamente sem noção do que é causa e consequência. Enquanto você não aprende a utilizar o seu livre-arbítrio, enquanto você não aprende o que é causa e consequência, e aí as enfermidades trazem para você um bilhete endereçado a você, toda a enfermidade. Não fica de fora uma sequer. Toda enfermidade traz para você um bilhetinho assim, ó. Oi, você que é fumante há mais de 20 anos. Oi, eu sou enfisema pulmonar. Muito prazer. Eu estou aqui para tapar seus alvéolos. Uma massa de reboque que vai ficar nas paredes dos seus pulmões, impedindo você de respirar. Beleza? Aqui, eu aqui, ó. A enfisema pulmonar te mandando um recadinho. E você acende um cigarro e vai, e daí? Causa e consequência. Aí a pessoa fala: viver o espiritismo é muito difícil. Não, é só aprender isso. Escolhe. Só isso. O que tem de gente que acha que viver o espiritismo é vir aqui para receber espírito? A gente encontra com gente na rua e fala assim: você que mexe com essas coisas, eu não sei como que eles fazem com essa mão. Por que faz assim? Eu fico encafifado. Você que mexe com essas coisas, você que vai lá para o centro receber espírito, eu falo assim:
O que você entende por espiritismo? Eu falei, vocês vão lá para treinar e baixa espírito. Eu falei, não, você está equivocado. A gente vai para a doutrina espírita para levantar o nosso espírito. Nós somos espíritos que precisamos nos levantar na evolução. Os espíritos não baixam, não, eles entram em contato conosco 24 horas por dia. Aqui agora, teve um dia que eu falei assim, eu vou dar o troco. Eu virei e falei, como é esse espírito que está do seu lado? Porque eu tinha certeza, porque para cada um de nós tem 4 espíritos em volta. Se você tem medo de espírito, eu tenho uma péssima notícia para você. Porque aonde você estiver, tem espírito. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos dá até susto nas pessoas que leem. Até que ponto os espíritos podem influenciar na nossa vida? Os espíritos dão a resposta assim, tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. Senhor Jesus. E as pessoas ficam, estou com medo de espírito. Eu falei, não, meu filho, não precisa ter medo, não. Se tivesse que acontecer alguma coisa, já tinha acontecido. E outra, existem leis no universo que não pode permitir que um espírito faça mal a você, porque seria desleal. Na lei divina não existe isso. Ele só pode te atingir se você deixar. Se você abrir a porta, aí, meu filho, encarnado, desencarnado, tudo vai atuar contra você. Porque é assim que funciona. Viver o Espiritismo é aprender a levantar o nosso espírito, a evoluir o nosso espírito, compreensão cada vez mais ampla da realidade espiritual que nós vivemos. E aí a gente entende, aos poucos, fazendo minúcias, delicadezas na nossa escolha do viver. Aí a gente aprende a viver, a gente aprende a usar o livre-arbítrio. E se a gente aprender direito a usar o livre-arbítrio, a gente vai deixar de usá-lo, porque a gente não precisa mais. A nossa meta é aprender a usar de tal forma bem o nosso livre-arbítrio, que a gente não precisa mais usá-lo. Um amigo espiritual lá em cima, um espírito iluminado, não usa mais livre-arbítrio. Por quê? Porque ele age sempre dentro da lei divina, ele não tem escolha. É Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, no final da vida dele, já não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Ou seja, acabou a escolha dele, ele não tem escolha mais, não precisa de escolher mais. Por quê? Porque a vida dele é o espelho da vida de Jesus na vida dele. Fim de papo. Quanto mais você evolui, menos você precisa do livre-arbítrio. Por quê? Porque você já encontrou a porta estreita. Quanto mais larga é a porta que você tem diante de você, maiores são as suas escolhas, maiores são as possibilidades de errar. Quanto mais a porta fica estreita, mais fácil de se acertar o alvo. Só tem essa escolha. É a escolha de viver em harmonia com as leis divinas. Pronto, é essa. Aí toda vez que você chegar na beira do abismo, você vai, não, eu respeito a lei divina, eu vivo com Deus, como a senhora disse. Maravilha. Chegou nesse ponto, a gente entende o que é sabedoria. Aí, ó, a partir do momento em que você caminha nessa direção, a primeira coisa que realça nos seus olhos, diante de você, a lucidez se transforma tão clara, porque lucidez vem de luz. A lucidez, quanto maior, mais você enxerga a realidade espiritual em torno de você. E aí surge naturalmente a necessidade da caridade, a alteridade, a empatia passa a fazer parte da sua vida. Você já não vê mais as pessoas em desequilíbrio sem chegar perto e oferecer ajuda. Quer ajuda? Posso lhe ajudar? Você me permite te ajudar? Não é impor. Não é impor.
Porque tem gente que entende o negócio, chega na doutrina espírita, fala, tem que fazer caridade. Aí fica igual o Joãozinho. Lembra do Joãozinho? A professora dando aula com todo carinho. Hoje nós vamos aprender a fazer boas ações. Aí os meninos, o que é isso, professor? Boas ações é ajudar a mamãe em casa, ajudar, né, a limpar, ajudar a fazer as tarefas domésticas, fazer com que as pessoas se sintam bem em torno de você, ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Então vocês vão para casa e amanhã vocês voltam que a gente vai conferir as boas ações. Beleza. No outro dia. E aí, Mariazinha, o que você fez? Eu ajudei a mamãe precisava de ajuda assim, assim, assado, eu ajudei ela. Beleza, Maria. Você, Luizinho, assim, eu fui no armazém para a mamãe porque ela não podia ir, então eu fui lá e fiz as compras para ela. Beleza. Você, Joãozinho, assim, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Falei, nossa, que maravilha. Joãozinho, tá de parabéns. Você, Luizinho, eu ajudei ele a atravessar a velhinha. Jorginho, você, eu também ajudei os dois a atravessar a velhinha. Falei, mas 3 para ajudar a velhinha? É lógico que ela não queria ir de jeito nenhum, né? Não é isso, não. Isso não é caridade. Caridade é quando você se disponibiliza. Jesus ensinou tanto, né? Jesus não lidava com caridade, mas ele lidava com as 3 coisas que são fundamentais. É perdão, né, das ofensas, a indulgência e a boa vontade. Boa vontade, indulgência e perdão das ofensas. Ele ensinava isso como? Na disponibilidade. O que a gente precisa fazer é só isso, disponibilidade. Observem como que Jesus pedagogicamente atua. Ele é o nosso referencial, ele é o nosso guia e modelo. E guia é aquele que sabe o caminho, que mostra o caminho. Qual o caminho? O mais fácil, o menos doloroso, o mais rápido, o mais seguro. Ele é guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem Deus deixou para nós para servir de guia e modelo? A resposta dos Espíritos são duas palavras. Vide Jesus. Ou seja, olha Jesus e viva do jeito que ele viveu. Você vai bem. Se você fizer isso, você está de boa. Ele é guia e modelo. Guia porque sabe chegar no local, no objetivo, no propósito, mais rápido, mais seguro, mais indolor. Modelo. Veja como ele vive, como ele se comporta e haja do mesmo jeito. Modelo é alguém que merece ser imitado, merece ser seguido e observado como exemplo de bem viver. É isso. É isso. Aí quando você observa, você percebe que a pedagogia de Jesus é sempre impecável. Ele não tenta colonizar a mente de ninguém. É um respeito profundo ao livre-arbítrio. Toda vez que ele chega diante de alguém e alguém olha para ele, né, desejando algum benefício, Jesus apenas fala, o que você quer de mim? Olha a disponibilidade. O que você quer de mim? Eu não vou fazer o que eu quero para você. É você que tem que me dizer o que é que você quer de mim. E todo mundo que chegou, o que é que você quer de mim? Ao perceber, Jesus já sabia que se a pessoa fez essa demanda, porque ela já estava pronta. Na maioria das vezes, a pessoa já estava pronta a receber. É por isso que, às vezes, tem certas situações que a gente vê como que funciona
a serenidade da atuação que Jesus nos ensina e que a doutrina espírita coloca isso para nós como referência absoluta. Aqui, ó. Presta atenção no jeito que ele vive, porque essa é a maneira correta de viver. Esse é o filé mignon. O filé mignon da vida está ali. Então, quando você segue essa linha de pensamento e de atuação, você vai receber só coisas agradáveis. Por quê? Porque é você que está fazendo a escolha, é você que está agindo, e a consequência dessa ação sua é sempre em harmonia com as leis divinas. Se você age em harmonia com as leis divinas, a resposta que vem das leis divinas para você é em harmonia. Não há discrepância. E não dá errado. É por isso que quando Jesus fala assim, às vezes a gente não consegue entender a extensão disso. Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, olha a segurança. Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, é real isso aí. O problema é que nós, ao pedir, quando a gente pede da boca para fora. A gente só quer na superficialidade. A gente tem que entender uma coisa. Quando a gente pedir alguma coisa, esse pedido, eu já disse mais de uma vez aqui, e é sempre bom a gente colocar, esse pedido que você está fazendo, você tem que, antes de pedir, pensar assim, esse pedido que eu estou fazendo, Jesus avalizaria? Ele assinaria como sendo uma coisa correta? Pergunta. Às vezes o que nós pedimos é a nossa derrocada. Se Deus nos dá, se a vida nos dá, é a nossa derrocada, é o nosso problema, é o nosso grande problema, é o nosso pulo no abismo. Não. Primeiro pensa, eu estou pedindo, e aliás Jesus quando fala, todas as vezes que pedirdes ao meu Pai em meu nome, vou-lo darei. Toda vez que pedires ao Pai em meu nome, vou-lo darei. Ou seja, está dizendo claramente, aí nessa fala está dizendo, se você pedir alguma coisa que eu vou avalizar porque é uma coisa boa para você, você terá. Por quê? Porque você já está sintonizado com a profundidade da vivência, tanto do Evangelho quanto daquilo que a doutrina espírita nos ensina a viver como espíritos que somos. Aí vem a caridade e a humildade. Realça aos olhos. Quanto mais lúcidos nos tornamos, mais a caridade, a empatia, o amor ao próximo, a humildade vai se apossando do nosso ser. Por quê? Porque a gente começa a entender que nada na vida temporária vale a pena. Nada. Aí a gente lembra até de Sócrates, todas as vezes. Sócrates dizia claramente, está na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das falas de Sócrates é, toda vez que uma alma encarna para considerar qualquer objeto, ela fica meio ébria, e aí, por causa dessa, ela se apega às coisas que são temporárias. E aí começam os seus descaminhos e sofrimentos. Ao contrário, quando ela se apega àquilo que é em igual à sua essência espiritual, nesse momento cessam os seus descaminhos, a esse estado se chama sabedoria. Sabedoria. Quanto mais a gente... Então a gente sofre por quê? A gente sofre porque se apega a coisas temporárias. A gente sofre porque perdeu 10 mil, a gente sofre porque bateram no carro, a gente sofre porque...
coisas temporárias. Agora, quando a gente estuda e aprende alguma coisa, sofre ou não? Vocês já viram a alegria de aprender alguma coisa? Não. Ontem eu estava fazendo, nós estávamos discutindo numa roda, num bate-papo gostoso, aí surgiu o valor do trabalho para todo e qualquer ser humano. Aí, o discorrer do valor do trabalho. O trabalho começa simbolicamente como sendo alguma coisa que era próprio dos escravos. Toda a sociedade antiga era escravista. E o trabalho ficava na conta dos escravos, principalmente no mundo ocidental, que é a civilização greco-romana, eram escravistas. E o trabalho mais árduo ficava por conta dos escravos. Na Grécia, por exemplo, você tinha o escravo era aquele que não tinha nenhuma capacidade de pensar a vida. O filósofo era o grande pensador. E o filósofo cultivava o ócio. Ele precisava pensar. Aí, Roma, domina a Grécia e leva as cabeças pensantes da Grécia para Roma. Aí, na hora que chega lá em Roma, eles começam a pregar para os romanos que o bom era o ócio. E aí o soldado romano já não queria ir para a guerra mais, não, porque o negócio é ficar aqui e filosofando. O negócio é a filosofia, que nos aproxima do Olimpo, que nos aproxima das divindades. Aí os romanos tiveram que inventar um outro conceito, que é o negócio. A negação do ócio. É de lá que vem. E aí o trabalho vai caminhando. Então o trabalho que era visto como, desde a Bíblia, lá na Bíblia, você vai ver que o trabalho é oriundo lá da parábola, eu chamo de parábola, a Adão e Eva, por exemplo. Quando Eva come o fruto da árvore do conhecimento, ela passa a ser sujeito, e aí, ao ser sujeito, ao ser conhecedora, vem aquela voz, comerás o pão com o suor do teu rosto. E aí, então, a pessoa começa a entender que é obrigada a trabalhar. Aí acabou o paraíso. Acabou. A gostosura do paraíso acabou. E aí, de lá para cá, toda vez que se falava em trabalho, era coisa negativa. Até a Idade Média, quando os servos começaram a fazer as produções, pagavam os tributos e sobravam. No que sobrava, eles iam para as encruzilhadas vender o excedente. No que eles vendiam o excedente, começou a surgir uma nova classe social, que era os burgueses. Aí os burgueses começaram a ficar ricos, e aí o trabalho mudou de sentido. Ao invés de ser coisas de escravos, eram libertador. Por quê? Porque com o trabalho, com a força do seu trabalho, você se libertava da servidão e se tornava uma pessoa capaz de fazer-se a si mesmo. Trabalho. Se você pega a história, se você pega todo e qualquer momento da nossa vida, você vai ver que isso tudo faz parte de uma coisinha simples, que é autoconhecimento. Para a gente se autoconhecer, a gente tem que mergulhar na história humana, para a gente ver quem nós somos. Nós somos o resultado dessa coiseira toda, que veio de lá de trás até agora. E para a gente se entender no momento em que nós estamos vivendo, a gente precisa do autoconhecimento. A doutrina espírita, o dia inteiro está colocando na nossa cabeça, autoconhecimento, questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual que é a maneira mais fácil da gente evoluir? Conhece-te a ti mesmo. E dá uma aula. Essa pergunta é uma aula de como viver a doutrina espírita. Como se vive a doutrina espírita está sintetizada na pergunta 919. O que ela fala? Autoconhecimento, transformação íntima, ações e vivências na moral espírita, construindo uma ética sólida. A pessoa vive a ética, vive todos os valores éticos, quando ela começa a entender a vivência numa moral que é
saudável, salutar para o ser humano. E sem esforço, ela já começa a viver sem esforço nenhum, sem desespero, sem mal-entendidos. A pessoa aprende. A doutrina espírita está aqui para fazer a cabeça da gente. O problema é que às vezes a gente fica só por conta de assistir palestras. A gente não aprende espiritismo em palestras. As palestras são para instigar, para incentivar a gente a pegar um tema que a gente quer, aprofundar nele e chegar em casa e procurar os livros. E ler, escrever, reescrever, ler de novo. Ah, mas eu estou aqui, tem meia hora que eu estou em cima desse parágrafo aqui, não consigo entender. Pois então pega o dicionário. Vocês conhecem dicionário? Ou um celular. Bota lá numa IA qualquer, num Google da vida. O Deon estava fazendo isso aqui agora mesmo. A gente estava encalacrado na pergunta, o Deon na mesma hora já está. Hoje o mundo ficou fácil demais da conta. Quando a gente aprende a usar, quando a gente tem lucidez para utilizar, ficou bom demais da conta hoje. É tudo rápido, muito rápido. Chega a ser nauseante de tão rápido que está as coisas. Mas é para a gente que viveu numa época que, quando a gente não entendia uma frase, a gente tinha que procurar um livro dessa grossura, já era um karma carregar o livro. Aí abri e tinha que ver como é que é o negócio, é em ordem alfabética, então a palavra é tal, e aí você vai lá, aí depois não conseguia entender, aí tinha que ir na enciclopédia Barça. Lembra da enciclopédia Barça? Todo pai que se prezava tinha que juntar um dinheiro, pagar em 25 vezes, Meu pai trocou troco de frango. Mesmo assim não foi ela inteira, não, foi só alguns livros. Depois meu irmão comprou ela inteira e colocou os livros que faltavam para ler. Beleza, a gente viveu isso lá e não tem o quê? 40, 50 anos. Aí hoje em dia é muito fácil, bota um dicionário, bota um celular, a palavra tal, o que significa. Enquanto não entender o parágrafo, não passa para frente. E vai aprender, e vai colocar aquilo na nossa vida cotidiana. Isso é vivenciar o Espiritismo. Esse esforço de aprender, de estudar, já é viver com Deus. Por quê? Porque é onde a gente aprende a usar o livre-arbítrio e aprender o que é causa e consequência. Se a gente age dessa forma, as consequências podem ser essas. Se a gente age dessa forma, essas consequências. Quem não sabe, o que é viver a doutrina espírita no mais simples, na mais simples imagem que eu posso dizer para vocês. Uma pessoa trabalha numa fábrica perigosa, cheia de problemas, as máquinas são tão perigosas que qualquer errinho pode causar um acidente grave. E aí a gente vê personagens mais ou menos assim. A pessoa passa no corredor da fábrica e tem uma ponta de ferro fora do lugar, ultrapassando o limite de segurança. E aí a pessoa passa, olha a barra de ferro e fala: essa barra de ferro ainda vai estourar a canela de alguém. Passa para lá. Passa para cá de volta e olha a barra. Essa barra de ferro ainda vai causar um acidente. Uma hora ele passa distraído e a canela dele é a vítima. E aí ele grita: não avisei? Qual seria a atitude de um bom espírita nessa hora? Viu a primeira vez? Toma todas as providências para harmonizar novamente o ambiente de segurança. É assim que vive a doutrina espírita, sem mistério, sem nada extraordinário. É viver o cotidiano, aprendendo a fazer as escolhas certas, dentro da lógica do bem-estar para si e o bem-estar para todo mundo que está à sua volta. É assim que é viver o Espiritismo, sem mistérios. Às vezes as pessoas pensam: para viver o Espiritismo tem que ser um Chico Xavier. Não,
O Chico Xavier já estava naquele grau, naquele nível de vivência espírita. Nós não. Então a gente vive no nosso nível de evolução espiritual, fazendo as coisas em harmonia com as leis divinas, para que a gente seja cada vez mais feliz. É só isso. Junte-se a isso, estudos e reflexões, prática da prece. Por quê? A prece é uma conversa consigo mesmo e com os amigos espirituais que estão à sua volta. Por quê? Porque a prece demonstra que você quer alguma coisa. E Jesus, pedi e obterei. Lembra? Então, o que é? Um amigo espiritual, aquele amigo espiritual que a gente chama de, algumas pessoas chamam de anjo da guarda, nas religiões tradicionais, essa é a nomenclatura. Anjo da guarda. O seu anjo da guarda não é ninguém mais evoluir demais da conta, não. É o seu amigo espiritual que não vai reencarnar naquele tempo que você vai ficar reencarnado. E aí, então, ele, antes de você reencarnar, ele fala, não, vai lá, Zé, vai lá que eu te avalizo. Eu vou ser o seu tutor. Eu vou me responsabilizar para te ajudar a levar a sua reencarnação a contento. Pode ficar sossegado. Aí, então, na hora que eu reencarno, ele conecta comigo mentalmente e vai ser o meu tutor. Ele não vai ficar por minha conta o dia inteiro, mas ele vai estar conectado a mim. Toda vez que eu fizer uma prece pedindo alguma coisa, ele é o primeiro que vai receber a prece. E a logística no mundo espiritual funciona muito mais veloz do que essa que a gente está acostumado aqui. Muito mais veloz. Então, se eu faço uma prece, ele imediatamente entra em contato e vai providenciar se você estiver pedindo em nome de Jesus. Se estiver pedindo em nome de Jesus, se Jesus assinou a sua nota promissória, se Jesus assinou e deu o aval, você vai receber. Mas primeiro você tem que pedir. Se você não pedir, ele não pode te dar, porque ele não pode interferir no seu livre-arbítrio. Perceberam? Então a prece é fundamental. Todos os dias, todas as horas, tem um tempinho para fazer essa prece. E a compreensão das provas. Toda pessoa que aprendeu e chegou num nível de maturidade, num patamar de maturidade na vivência espírita, ele sabe discernir o que é uma prova, o que é uma expiação, e sabe tranquilamente que tanto prova quanto expiação podem se transformar em missão de vida. Por quê? Porque quem passa por uma expiação bem, com nota boa, é missionário na vida de outras pessoas. Quem passa por uma prova bem, se torna missionário na vida de outras pessoas. Todo mundo que está passando por provas e expiações pode ser um missionário na vida de alguém que necessita ver que alguém é capaz de passar pelas provas e expiações de coração aberto, de sorriso no rosto, com alegria no coração. Quem faz isso? É por isso que às vezes a pessoa chega perto da gente, a gente nunca viu na vida. A gente principalmente, né? Quando eu estou aqui na frente de vocês, eu não tenho como agradecer a Deus mais do que o que eu posso fazer. Quantas vezes, né, nas minhas orações, eu fico pensando, Deus, eu tenho que agradecer demais da conta a oportunidade que eu tenho de falar e as pessoas me ouvirem. Eu não sei se mereço, mas... E quantas vezes alguém me para no meio do caminho e fala, ô Zé, você não sabe disso, mas você falou uma coisa um dia que eu vou te contar, cara, mudou a minha vida. A pessoa converteu, aqui ó, ao sentido da palavra conversão. Converter virou. 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 Virou.
converter à esquerda, converter à direita. Quando você está aprendendo a dirigir automóvel, você fala assim. Conversão é nada mais do que isso. É você estar numa rota, de repente você aprende alguma coisa e fala, não, essa rota está equivocada, porque é mais correta, mais dentro da lei divina, para cá. Aí faz a conversão. E essa mudança de rota, esse arrependimento, pender, uma coisa que pende, arrepender é mudar de pendimento. Você está pendendo para cá, pende para cá. Arrepender é nada mais do que isso. É mudar a concepção, mudar a maneira de ver a realidade. Se nós conseguirmos mudar a nossa maneira de ver, principalmente no campo do eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo numa experiência temporária. Se eu entendi isso, eu passo a pautar a minha vida dentro da perspectiva espiritual. E aí, eu estou vivendo o espiritismo com nota boa. Boa noite para vocês.